George Washington e a cerejeira. Você conhece essa história? Não? Vem que eu vou te contar. Me chamo Jennifer e eu compartilho aqui o meu desenvolvimento pessoal através da leitura. Mas antes de eu te contar essa história do primeiro presidente dos Estados Unidos, que a gente pode encontrar no Livro das Virtudes, eu vou te contar uma história que eu presenciei. E como essa história do primeiro presidente dos Estados Unidos se encaixa nessa história. Eu tenho um pequeno banho tosa com meu marido e a gente tem um cliente já semanal e a gente foi entregar esse cliente, que é o cachorrinho, que já tinha tomado banho, para um menino em torno de 11, 12, não passa de 13 anos. Já com a autorização do pai, ele sempre busca o cachorro, nós entregamos o cachorro nas mãos dele. Sendo que ao passar pela saída do banho tosa, ele esbarrou num bibelozinho que tem, um gatinho, um bibelozinho, e quebrou esse gatinho. Quando o menino viu que ele tinha quebrado aquele bibelozinho, ele desesperou e ele largou a coleira e o cachorro correu para a porta do prédio, que é do lado do banho tosa. Graças a Deus o cachorro não desesperou, não foi para a rua, ele ficou na porta do prédio esperando alguém abrir a porta. Só que o menino, ele soltou e ele não correu atrás do cachorro, ele não foi atrás do cachorro, ele ficou lá parado, porque quando ele viu que ele tinha quebrado alguma coisa de valor, ele parou e tentou resolver a situação. Ele me perguntou quanto custava, quanto valia, que ele pagaria por aquele prejuízo. Olha, foi sem querer, eu fui levantar ele no colo, quando eu levantei eu esbarrei, eu vi a situação, foi totalmente sem querer. Ele falou, quando eu fui levantar ele no colo, esbarrei, eu quebrei, mas eu posso pagar, me diz quanto custa. Eu falei, não, tudo bem. Era um bebelozinho que a gente adorava, mas eu não vou cobrar ele por um incidente. Não é nada que eu estivesse vendendo, se eu ainda estivesse vendendo eu poderia ter repassado, mas não foi o caso, era somente o enfeite da loja, então não haveria necessidade de eu cobrar. Só que o pai chegou no mesmo instante, apesar dele ter mandado o filho buscar, ele veio também depois logo atrás, e quando ele viu que o cachorro não estava na mão dele, estava, na porta do prédio querendo entrar, ele não perguntou o que tinha acontecido, por que tinha acontecido dele soltar o cachorro e não estar socorrendo o cachorro que está dentro da loja. Ele não quis saber nada do que tinha acontecido, só começou a falar, dar muito esporro no menino, falando que ele não servia para buscar mais o cachorro, falou o nome do cachorro que eu não vou falar. Você não serve para buscar ele, já vi que você não serve. E ele nem se atentou, por que ele largou o cachorro? O que aconteceu que ele largou e estava lá dentro da loja conversando e o cachorro solto? Ele não quis nem saber da história, não me perguntou depois do que ocorreu, eu também não me senti à vontade para falar, já que ele não perguntou. Mas enfim, agora eu vou falar da história da cerejeira para você entender como essa história poderia ter sido diferente e como esse menino poderia ter tido um aprendizado valioso. Na história da cerejeira do George Washington, o pai do George Washington, ele tinha uma fazenda e essa fazenda tinha pomares, tinha vários tipos de planta. Ele ganha uma cerejeira e ele fica muito contente em ganhar essa cerejeira. E ele pede que todos os empregados cuidem muito bem dessa cerejeira. E o George Washington tinha ganhado um machado novo. Ele estava super contente com esse machado e ele saiu cortando tudo quanto foi galho, árvore, tronco que ele encontrou pela fazenda. E um dessas árvores, desses troncos que ele encontrou foi a querida cerejeira do pai. Ele cortou essa cerejeira e ele nem se deu conta que cortou a cerejeira. Ele só se deu conta quando seu pai bravo procura o culpado pelo aquele fato. E ele não titubeou, ele contou ao pai que ele tinha cortado a cerejeira, que só depois que ele se tocou que tinha cortado, mas que ele assumiu o erro, que ele estava muito triste, mas ele tinha cortado a cerejeira. O pai bravo manda ele entrar para o escritório dele e esperar ele lá. Ele entra, o George Washington cabisbaixo, esperando, qual seria a punição que ele tomaria. E o pai, surpreendentemente, ele diz: eu estou muito triste que eu não vou ver a cerejeira crescer, mas eu estou muito feliz em saber que eu tenho um filho honrado, que conta a verdade. Eu estou muito triste pela cerejeira, mas eu estou muito feliz em saber que eu tenho um filho com coragem, que chegou e me contou a verdade. E fazendo a ligação dessa história que eu contei, da história do George Washington,
Você vê, o pai poderia ter perguntado: filho, o que aconteceu? Por que você largou o cachorro? Ele ia falar: pai, eu esbarrei, eu fui pegar o cachorro no colo, eu esbarrei, quebrei um item da loja e eu tava querendo resolver, eu disse que eu poderia pagar. E o pai ter falado com ele, conversado: nossa, filho, foi muito chato, você não pode soltar um cachorro, é uma vida, ele poderia correr pra rua e ser atropelado. Mas como eu tô feliz que você ficou no local, você parou e tentou resolver a situação. Isso é um motivo de orgulho, eu tô muito feliz pela sua atitude. Porque foi uma coisa muito bonitinha, foi muito nobre. Eu contando pro meu marido, ele falou: eu posso pagar, foi sem querer. E assim, quantas coisas a gente não vê que acontece? Alguém quebra algum item, sai, não, deixa pra lá. Ou no mercado acontece alguma coisa, abriu um pacote, derramou, né? Várias coisas, as pessoas fogem do local para não arcar com aquela responsabilidade do seu ato. E ele parou, um menino que no máximo tem 12, 13 anos, não passa disso, eu acredito que ele tem em torno de 12 anos. E ele parou, tentou resolver, se sentiu muito constrangido com aquela situação, e o pai não viu o que aconteceu, só deu muito esporro nele e não viu a parte boa da história, que como ele teve a hombridade de resolver a situação que ele tinha feito, né? O erro que ele tinha cometido e como ele tentou resolver a questão. Isso foi assim, eu vi que ele perdeu uma oportunidade valiosa de passar valores, porque ele não ia mais esquecer. Nossa, há muito tempo atrás eu fiz uma coisa errada, eu tentei resolver e meu pai viu, né, como eu tinha feito uma coisa boa e atestou ali como eu tinha feito a coisa certa e não ter fugido do local. Infelizmente ele perdeu essa oportunidade. Mas como eu sempre digo, as histórias dos outros servem para nos dar lições. E a gente pode observar essa história e não cometer esse erro com nossos filhos. Claro, como eu repito, ele deveria ter falado: filho, você não pode largar, é uma vida. Né? Se fosse uma criancinha, um cachorro, você não vai largar a mão e deixar que ele corra. Mas você fez muito certo em assumir o seu erro e não fugir do local. E né, ele poderia ter feito: não vi. Desce. Não vi, tô entrando aí. E ficado por essa, né? Não ter justificado seu erro, mas não, ele ficou no local, ele quis pagar pelo erro, ele se desculpou e o pai nem elogiou ou nem pontuou de como ele foi corajoso, de como ele foi honesto, que é assim mesmo que se procede. Eu achei tão bonitinha a atitude dele, mas fiquei muito triste do pai não ter visto a hombridade que o filho resolveu a situação. E outro dia, não sei se eu já contei essa história aqui, mas o meu filho, eu pedindo no mercado, meu filho, ele apronta 1001. E eu falando pra ele: filho, não pega essa garrafa d'água que você vai deixar cair e vai estourar. Filho, não pega essa garrafa d'água que você vai deixar cair e estourar. Por fim, ele pegou a garrafa d'água, deixou cair e estourou. O meu primeiro impulso foi falar assim: vou deixar essa garrafa d'água aí, é só uma garrafa d'água custando, acho que estava custando 2 e pouquinho, nem era um valor muito baixinho. Mas na hora me veio: não, se você faz isso, hoje é 2 e pouquinho, amanhã é 5, amanhã é 10, amanhã é 100, 200, não importa o valor. Ele fez uma coisa que eu já tinha dito que ele iria fazer, ele teimou e fez. O que eu fiz? Peguei a garrafa d'água pingando, ela quebrou no fundo, então eu virei, fiz ele carregar o mercado inteiro até chegar ao caixa, aquela garrafa d'água pra gente pagar, e ela nem foi utilizada, porque se virar, não dava pra abrir, se abrisse pela boca iria vazar a água toda, enfim, eu nem sei, eu descartei a água, mas eu levei até o caixa e falei pra ele: tá vendo? Eu vou pagar por uma coisa que eu não vou utilizar e você já tinha conhecimento que eu falei que você ia quebrar. E ele ficou todo cabisbaixo, tudo assim, né? Mas isso vai ficar, a gente pensa que não, mas fica. No futuro, possa ser que hoje ele é muito pequeno, não fique nem essa história, mas a gente já vai plantando dentro dele como proceder certo. A gente quer que quando os filhos estejam adolescentes e adultos, eles saibam se comportar bem, mas não entende que a gente tem que, para plantar o que eles vão ser no futuro, é hoje. Não adianta eu passar a mão na cabeça dele na infância, na adolescência e chegar que ele seja um adulto honesto, com responsabilidade, que assuma os seus erros. Se quando foi criança a gente passou a mão na cabeça ou a gente perdeu as oportunidades de dizer o certo
deixando eles fazerem o errado. Espero que vocês tenham gostado dessa história e, como eu sempre digo, boa leitura!